Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, bom dia. Nós estamos começando pela TV Diário o programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje nós vamos conversar com um especialista e mestre, doutorando também em neurociência cognitiva e comportamento. Janderson Soares é palestrante, tem uma boa experiência no setor, é também fundador do Aprendele e trabalha com consultoria para estudantes, acadêmicos e empresários. Janderson, um abraço, um prazer e um privilégio imenso receber você aqui no programa Mercado e Desenvolvimento. Bom dia. Bom dia, Jurani. Sempre um prazer enorme participar aqui com você. Você também é um profissional que eu admiro muito. Eu tenho certeza que nosso encontro aqui vai ser muito produtivo e que o pessoal vai aproveitar bastante. Janderson, a neurociência é, obviamente, uma ciência que pode ajudar muitas pessoas que estão querendo aprender. Com toda certeza, Jurani. Porque, assim, a neurociência fala sobre o funcionamento do sistema nervoso. Então, quando a gente fala de neurociência, a gente está falando de entender como funciona o nosso cérebro, como o nosso cérebro cria os nossos comportamentos e a nossa mente. Então, quando você entende como é que funciona a sua mente, seu comportamento e seu cérebro, fica muito mais fácil não apenas de você aprender, como você regular as suas emoções, você memorizar mais informações, você vender mais, inclusive. Enfim, o céu é o limite, né? Tanto que existem várias áreas aí diferentes da neurociência. Algumas pessoas, Janderson, têm dificuldade em armazenar informações. Você poderia inicialmente falar um pouco sobre o cérebro e esse processo de armazenamento de informações? Com toda certeza. Quando a gente fala de armazenamento de informações, então a gente está falando de memória. Porque veja bem, o pessoal confunde muito. Memorizar é diferente de aprender. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de fato de armazenamento de informações. E quando a gente está falando de aprendizado, a gente está falando da modificação do comportamento que vem da experiência. Então, enquanto memória está relacionada à informação, aprendizado está relacionado a comportamento. É você fazer. Então, o erro muito comum do pessoal que tem dificuldade de aprender e tudo mais é realmente tentar memorizar as informações sem entender direito como é que o cérebro funciona. Quando você entende para que é que serve a memória, o que é a memória precisamente, você consegue usar isso a seu favor, consegue passar em concursos, processos seletivos, Enem, o que é que você quer, porque você está entendendo como é que o cérebro opera. Então, fica Uhum. muito mais fácil você usar ele a seu favor. Então, vamos lá. O que o pessoal acha que é memória ou armazenar informações, na verdade, não é uma coisa só. Memória é pelo menos quatro coisas: consolidar, armazenar, adquirir a informação e evocar. Que traduzindo significa codificação é você armazenar a informação, adquirir a informação, melhor dizendo, armazenamento é você guardar a informação, consolidação é você manter a informação guardada e evocar é você lembrar. Ou seja, memória são quatro coisas: adquirir, guardar, manter guardado, que não adianta você ter a memória e esquecer ou perder ela, tem que manter guardado, e por fim lembrar. Como é que a gente mantém uma memória no nosso cérebro? Como é que ela se perdura ao longo do tempo? São Ah. transformando memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Isso se chama consolidação, que é a terceira etapa. Como é que essas memórias são transformadas em longo prazo? Pensa que quando a gente passa por uma experiência ou a gente está estudando alguma coisa no colégio, é como se vários neurônios dessem as mãos uns nos outros e juntos, esses grupos de neurônios, criassem uma representação da memória. E o que mantém essa memória viva é a sinapse, ou seja, é esses neurônios dando as mãos. A partir do momento em que você não revisa o que você estudou, a partir do momento em que você não usa a informação, é como se esses neurônios soltassem as mãos. Então a corrente elétrica não passa. Dessa forma, a informação ela vai se perdendo, você vai esquecendo aos poucos, por fim, até que ela seja extinta, caso você não tenha mais nenhum contato futuro. Então é assim que as memórias são formadas, através Então, dessas quatro etapas. essas quatro etapas, ela precisa mais do que de um processo Sim. automático. Ela precisa que eu saiba trabalhar esses processos para que eu possa usar, não só usar, reter e quando precisar que ela venha à tona e eu posso utilizar a informação. É mais ou menos isso que eu entendi? Mais ou menos, sua lógica está certa, mas esses processos automáticos, eles podem ocorrer em vários tipos diferentes de memória, porque tem vários tipos, certo? Alguns deles, por exemplo, eles não precisam passar por essas quatro etapas. No caso, por exemplo, de um acidente,
do falecimento de alguém, a Ah, informação ela não passa por essas 4 etapas. Ela pula direto da codificação, por exemplo, para a consolidação. Ela não é armazenada na memória de curto prazo, certo? Porque a informação tem um valor emocional muito grande. Então, você armazena direto. Algumas informações de hábitos, por exemplo, quando você está aprendendo, sei lá, a dirigir, você está aprendendo a escrever, a andar, a amarrar o cadastro do sapato. Existe uma curva de aprendizado, mas conforme você vai repetindo, esse processo é inconsciente e automático. Então, você pode sair aprendendo ou memorizando, sem necessariamente passar de forma consciente por essas 4 etapas. Só que se você estiver estudando para o Enem, se você estiver estudando, sei lá, para concurso, é importante que você entenda cada uma dessas etapas, porque existem estratégias de estudo específicas para cada uma dessas etapas que vão te ajudar a ser aprovado, tá, agora vamos certo? lá. Essas etapas, elas passam por uma rotina, as Hum, rotinas, ou elas podem ajudar no processo do aprendizado, porque aprendizado, pelo que eu entendi que você falou, é uma coisa, retenção da informação é outra. exato. Muito boa essa sua colocação. Por um motivo muito simples. Memorizar é diferente de estudar, certo? E aprender também é diferente de estudar. Você pode estudar muito e não aprender nada, e aprender muito sem ter estudado nada, vivendo pela experiência. É assim que a gente aprende. Então, a tua pergunta é se as rotinas fazem diferença, né, nessas 4 etapas. Com toda certeza. Tem muita gente que tem dificuldade de se concentrar, Hum. certo? Para poder manter o foco e tudo mais. As rotinas são importantes porque ela ajuda meio que condicionar o seu cérebro. Pensa assim, sempre que você vai estudar, você coloca, por exemplo, uma roupa específica, você prepara seu ambiente de estudo, uma mesa, uma escrivaninha, o que quer que seja, você coloca um cheiro, pode ser um aromatizador, pode ser uma incenso, alguma coisa. Então, sempre que você vai estudar, você prepara a mesa, coloca o aromatizador e se concentra. Prepara a mesa, coloca o aromatizador e se concentra. Vai chegar um momento que só de você ouvir o cheiro do aromatizador ou ver a mesa, você já vai se concentrar. Você já vai entrar nesse estado de concentração. Porque você meio que condicionou o seu cérebro a esse estado neste momento específico. Então, sim, uma rotina de estudos, além de você aumentar a sua disciplina, né? Ter constância, porque não adianta você estudar muito durante 4 horas e só estudar uma vez na semana. É muito mais eficaz você estudar 1 hora durante 4 dias, que assim você esparça as suas sessões de estudo e você aumenta a consolidação, do que você não ter rotina fixa, certo? É. Mas realmente ajuda bastante. Agora, você entrou num assunto que eu queria esticar um pouco mais ele, tá? E aí nós vamos falar da parte do aprendizado, mas pelo que serve para qualquer situação. Uma época dessa, batendo um papo com você, você tinha me dito que quando você vai estudar ou você vai dar uma entrevista, como é o caso de hoje aqui para a TV Diário, você cria todo uma situação, tá? Para que possa avisar para o cérebro que você vai para um processo gostoso, para um processo leve, para um processo bacana. O que é que você faz? Como é que você pode falar isso para a gente aqui? Não, Júlio, esse é um assunto muito interessante, que realmente eu acho fascinante, e de fato essa preparação, todo o contexto que está relacionado ao nosso aprendizado, nosso estudo, faz muita diferença. Pensa só, quando a gente está na escola, não sei se é assim no lugar de onde você está, mas na minha época, recreio, o intervalo se chamava recreio. Então a gente tinha Sim. os períodos das aulas e depois entrava no recreio, que é a hora que a gente podia conversar, brincar, etc. A gente tinha prova, né, para passar nas disciplinas e tudo mais. A gente tinha grades curriculares, que são os conteúdos que a gente aprende e tudo mais. Então, pensa só, imagina quando a gente está criança, está entrando na escola, vai começar a aprender e tudo mais. As nossas disciplinas, as nossas matérias se chamam disciplina, é, o nosso conteúdo se chama grade curricular e a nossa avaliação se chama prova. E o intervalo se chama recreio. Quando você fala para essa criança que, enquanto ela está estudando, ela tem que ficar calada, sentada, que ela tem que ter disciplina e que ela tem que provar que aprendeu o conteúdo e que ela só pode conversar e brincar na hora do recreio, o que você está dizendo é que aprender não é divertido. Entendeu? Porque associado a uma coisa chata e tudo mais. E essa rotina que eu estou te Sacrifício. falando, sacrifício, a gente precisa, claro, ter disciplina para poder estudar e passar. Só que quando você condiciona o comportamento, o estudo a essa disciplina, esse peso, as pessoas não gostam de estudar, essa que é a verdade, né? Principalmente crianças.
E por que que eu estou falando dessa rotina que é incrível? Antes de estudar, o que é que eu faço? Eu tomo um banho, eu coloco perfume, eu fico cheiroso realmente, eu boto um hidratante. Eu não gosto de estudar muitas vezes por livros pesados. Tem uns livros que eu estudo que são dessa grossura, é muito pesado o livro. Só dá peso, só descansa, só de olhar. Então, o que é que eu faço? Às vezes eu pego um tablet, eu leio pelo tablet mesmo, que é um negócio super leve, que eu pego, eu escuto o meu livro com podcast. Então, às vezes, Jurani, eu estou estudando enquanto estou andando na praça, ouvindo um audiolivro, entendeu? Isso faz o quê? Isso torna o processo de aprendizado gostoso. Você está dizendo para o seu cérebro que aprender é divertido, que pode ser legal, entendeu? E, consequentemente, não apenas a retenção da informação fica maior, como também a sua motivação para estudar também cresce muito. Pronto. E aí, fazer uma alimentação boa Hum, antes de estudar é interessante, né? Porque às vezes as pessoas chegam cansadas e já hum, vão estudar, já abrem um livro, já vão para a leitura. Isso dificulta hum, o aprendizado, já que você é um especialista hum. em comportamento e no aprendizado, Janderson. Com toda certeza, a alimentação faz toda a diferença. Inclusive, tem gente que não apenas não se alimenta direito antes de estudar, como também usa muito café, né, para ficar horas virado, virado, virado. E quando você não dorme direito, você não consolida as suas memórias, que é aquela terceira etapa que a gente está falando. Não adianta você armazenar informação e não manter ela armazenada. E para você manter a informação armazenada, você tem que dormir direito. E para você entender o conteúdo, você também tem que estar bem alimentado. É tanto que existem estudos, Jurani, que crianças que não tiveram alimentação adequada durante as primeiras fases da vida, elas podem ter comprometimento do aprendizado e elas podem levar isso para o resto da sua existência, dependendo do grau de desnutrição ou de problema que essa criança teve. É por isso que a gente é importante falar de políticas públicas, não apenas de técnicas de aprendizado. Você que tem suas condições, que pode trabalhar e que pode estudar de certa forma, é bom inclusive ter essa rotina para você não sentir fome durante as suas sessões de estudo e não se distrair, não parar para comer, e isso acabar te tirando o foco, certo? Ó, Janderson, eu sei que cada realidade é uma realidade, tá certo? Hum, Mas no meu exemplo, e aí eu queria que você me dissesse se eu estou certo, se eu estou errado, e se pode servir para outras pessoas também, tá? hum, No meu exemplo, por exemplo, eu tenho vários livros que eu leio muito, eu leio artigos, eu leio livros, eu risco os meus livros, é uma coisa que eu queria ouvir de você, eu risco muito os meus livros, eu faço anotações, eu colo pedacinho de papel no livro, o meu livro é um negócio assim impressionante, a minha filha Vitória, que é uma das filhas que hum, eu tenho, quando ela vê, ela fica hum, assim, puxa vida, mas ela sabe que é o hum. meu estilo de aprender. Só que tem um detalhe onde eu queria chegar com você nesse sentido. Eu, quando começo a ler, eu começo a estudar, que eu vejo que eu estou cansando ou que eu cansei, isso pode ser com 15, com 20 minutos ou com 30 Hum. minutos. Eu dou uma parada, eu vou fazer outra coisa, eu vou beber água ou eu vou comer para depois eu voltar a estudar. A pergunta que eu faço para você é: essas paradas elas são importantes, independente do nível de estudo seu, independente do que você, para o que você está se preparando? Com toda certeza. Faz toda a diferença, mas a gente tem que lembrar uma coisa que é muito importante. Ler é diferente de estudar. Se você estiver só lendo, o ideal é que você leia de forma contínua, que não fique interrompendo a leitura muitas vezes, porque isso atrapalha, inclusive, o processo de compreensão. Você pode, durante essas pausas, se distrair e tudo mais. Mas se você estiver, de fato, estudando, principalmente estudando por períodos longos, não apenas é importante que você dê essas pausas, como você também sistematize essas pausas. Que isso é uma técnica de estudo, inclusive, que a gente chama de técnica Pomodoro, que é a cada 25 minutos você dá pausas de 5 minutos. E depois de 4 sessões de 25, você dá uma pausa maior de 15 minutos. Isso, por que que isso é muito importante? Eu já uso muito isso no meu dia a dia, uso isso de fato, isso faz uma diferença absurda, muita diferença mesmo. Isso já salvou minha vida várias vezes, porque realmente cansa. Porque tem atividade que a gente faz que exige um comprometimento mental enorme. E quando você separa esses minutinhos de pausa, além de você relaxar seu cérebro, você enxerga o tempo de uma forma diferente. Então, em vez de você parar e pensar, nossa, lá vai eu ter que sentar e ficar horas estudando, que saco. Você pensa assim, nossa, então vou estudar só por mais 25 minutinhos, depois eu dar uma pausa, escutar uma musiquinha, comer uma coisinha rapidinho, depois eu voltar mais 25 minutinhos, mais 25 minutinhos. Então, isso ajuda muito, inclusive, não apenas a retenção,
como também a manter o hábito, o foco. Janderson, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta, eu queria saber se você tem alguma dica, algum insight para alguém que vai fazer um mestrado, uma prova para mestrado ou para doutorado, tá certo? Então a gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta no programa Mercado e Desenvolvimento.